Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre nós nessa noite, ou nessa tarde. Amém? Fica à vontade aí no seu lugar. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O pastor já começa assustando o povo, rapaz. Vai dar certo no final. Amém, meus irmãos? Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Ontem foi a nossa primeira noite e hoje eu vou andar na linha, tá? Hoje eu vou respeitar o tempo. O Senhor propôs muitas coisas no nosso coração a respeito daquilo que Ele queria ministrar nesse lugar, nessa casa. Mas o que eu ouvi mais especificamente, porque conversando com o pastor, nós entendemos que vocês têm sido alimentados quanto à liderança. Vocês têm sido direcionados aqui, não é falta de instrução que vocês têm. Então, o meu desejo aqui hoje não é colocar um fundamento novo. Na verdade, talvez o que a gente vai fazer hoje aqui à tarde é mais voltar a um princípio antigo, que por vezes, ao longo da jornada, a gente acaba deixando esfriar. Amém? Então você não vai ouvir nada novo, nada revolucionário, mas é o feijão com arroz que faz toda a diferença. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para toda vez que você estiver lendo a Bíblia, dica de devocional, tá? Toda vez que você estiver lendo a sua Bíblia e logo depois de uma ação, logo depois de uma atitude, você ter no texto um para, o para revela o propósito daquela ação que foi executada anteriormente. Amém? Então sempre preste atenção nos paras, porque eles estão revelando o propósito. Então o texto acabou de dizer, ele escolheu 12 para... Agora ele vai revelar o propósito dessa escolha. Amém? Os quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? Eu quero ler numa outra versão aqui e só para ficar mais claro, versículo 14. Para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercer autoridade. Amém? Pregar, estar com ele e exercer autoridade. Esse texto é um texto muito conhecido porque é o texto onde Jesus escolhe os 12 apóstolos. Primeiro ele escolhe 12, depois ele designa eles como apóstolos. Amém? E apóstolos, eu sei que na nossa era moderna nós temos uma discussão acerca da palavra apóstolo, se existem apóstolos modernos ou não, mas o apóstolo no sentido mais simples, mais resumido da palavra é um missionário. Nós somos uma igreja apostólica porque somos uma igreja que está buscando cumprir a missão de Jesus, ok? Então o apóstolo ele é nada mais, nada menos do que um missionário, alguém que foi enviado pelo Senhor para cumprir a missão do Senhor. Glória a Deus. E nós sabemos pelos outros evangelhos, não exatamente pelo livro de Marcos, que Jesus ele subiu a essa montanha com o objetivo de orar. Jesus ele não escolheu os apóstolos baseado somente no seu relacionamento com ele. Os outros evangelhos vão dizer que ele subiu ao monte para ter um tempo separado com o Senhor de oração. Ele queria orar antes de tomar uma decisão tão importante quanto formar uma equipe de liderança. Amém?
Então, até mesmo o Filho de Deus, ele precisava encontrar um lugar onde ele pudesse estar sozinho com Deus, porque não havia sossego mais em nenhum outro lugar, porque Jesus já tinha se tornado famoso, conhecido, por causa das suas curas e milagres. Então ele se retirava para esse ambiente solitário, para ter tempo com o Pai, até mesmo antes de tomar decisões importantes como essa. E Jesus nos ensinou a, se possível, nós buscarmos esse lugar de privacidade para orar com Ele. Você vai lembrar, Mateus 6,6. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Nós somos incentivados o tempo inteiro a preservar esse lugar de intimidade com o Senhor. Mas quando Jesus nos chama para responder a Ele, quando Jesus nos chama para dar uma resposta positiva ao seu chamado, o que nos leva a segui-lo é o amor que Ele tem por nós. O constrangimento do amor de Jesus no nosso coração nos leva a aceitar o convite de Cristo para que nós o sigamos e nos tornemos seus verdadeiros discípulos. Esses 12 ouviram esse chamado. Esses 12 agora passaram a formar a equipe de Jesus, passaram a formar o time de Jesus, que foram designados para trabalhar junto com Ele e também junto uns com os outros. Porque eles não iam trabalhar agora só com Cristo diretamente. Tinham mais pessoas envolvidas nessa empreitada. Então Jesus estava convidando uma equipe para si, mas que também tivesse comunhão uns com os outros. E essa comunhão é tão profunda que, se você continuar lendo o capítulo 3, lá para o versículo 31 até o 35, você vai ver Jesus se referindo a esses discípulos como sua grande família. Algumas pessoas vão chegar para dizer que a mãe e os irmãos de Jesus estão chamando ele, e ele diz: aqui estão meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Por quê? Porque a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então era esse o nível de relacionamento que Jesus tinha desenvolvido com aqueles que ele estava chamando para ser a sua equipe, para ser o seu time. Então eu creio que o Senhor convida todos nós a respondê-lo. Eu creio que o Senhor convida todos nós a segui-lo, a formar uma equipe ministerial que vai fazer cumprir a missão de Jesus nessa cidade. Eu creio também que o autor está estabelecendo um padrão com esse texto. Ele está estabelecendo um fluxo com essa frase que ele escreveu. Não foi por acaso que ele desenhou o texto desse jeito. Então, de acordo com esse texto, a partir dessa porção da Escritura, ser discípulo de Jesus consiste em 3 aspectos principais: estar com Ele, ir pregar o Evangelho e exercer a autoridade. Ser um discípulo de Jesus consiste em quê? Estar com Ele, pregar o Evangelho e exercer a autoridade espiritual, exatamente nessa ordem. Amém? Porque uma coisa é nós termos essas 3 características, outra coisa é nós exercermos ela na mesma ordem. Então, dentro desse texto, versículo 14, eu queria trabalhar esses 3 pontos com vocês. A primeira coisa que Jesus disse é que ele chamou esses 12, fez deles apóstolos para, primeiro, estarem com ele. Para quê? Quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de liderança, logo nos vem à mente a atuação dos nossos dons e talentos. Logo nós pensamos no trabalho que nós desenvolvemos. Quando nós falamos de ministério, o que nos vem à mente é pregar, cantar, dançar, evangelizar. Seja lá o que você faça, seja lá qual seja a sua habilidade, quando nós pensamos em ministério, logo nós pensamos no exercício prático da atividade. Só que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, quando ele convida as pessoas que vão caminhar, que vão dividir essa jornada com ele, o que ele estabelece como prioridade não é o exercício dos dons e dos talentos. O que Jesus estabelece como prioridade era estar com ele. Amém? Então a prioridade da liderança deve ser o seu relacionamento com Jesus. A prioridade do seu ministério não é evangelizar. A prioridade do seu ministério não é servir no culto. A prioridade do seu ministério não é pregar, não é cantar, não é dançar, não é tirar foto, não é rede social. A prioridade do seu ministério é o Senhor Jesus. Se Jesus não estiver em primeiro lugar no seu ministério, você está fadado a construir um ministério em torno de coisas menores do que o Senhor. Você está fadado a construir um ídolo no seu coração. O Senhor estabeleceu como prioridade para a liderança o seu relacionamento com o Senhor.
Então, Deus não nos chamou prioritariamente para o evangelismo. Deus não nos chamou prioritariamente para pregar. Deus nos chamou prioritariamente para estar com Ele, para desenvolver um relacionamento com Ele. E ainda dentro desse ponto, nós podemos olhar isso a partir de duas perspectivas. Primeiro, Jesus pode estabelecer como prioridade para a liderança estar com Ele com o objetivo de modelá-lo. Com o objetivo de quê? Modelá-lo. Talvez o Senhor estava nos convidando a estar com Ele para que nós aprendêssemos pelo exemplo. E isso é uma realidade. Nós precisamos aprender segundo o exemplo de quem? De Cristo Jesus. Então, Jesus escolheu esses homens a fim de que pudesse enviar eles para pregar as boas novas, para levar o evangelho a outras nações, mas da maneira como Cristo estava fazendo. Jesus não queria pessoas fazendo a coisa certa do jeito errado. Jesus queria as pessoas fazendo a coisa certa do jeito que Ele fazia. E como nós vamos aprender a fazer as coisas do jeito que Jesus faz? Somente se nós aprendermos a caminhar com Ele. Então Jesus convida essas pessoas para estar com Ele, antes deles estarem prontos para pregar, antes deles serem enviados ao ministério, eles teriam que passar algum tempo com Jesus e aprender a modelar a sua vida pela de Cristo. A modelar as atitudes, as palavras, os sentimentos, o comportamento de Cristo a partir da vivência de Cristo e não somente daquilo que Cristo falava. E se nós não seguirmos o exemplo dos apóstolos, nós vamos ser como alto-falantes divulgando uma propaganda que não faz sentido. Se a gente não tiver primeiro sentado aos pés de Jesus antes de querer sair e exercer o ministério, nós vamos correr o risco de estar gritando palavras ao vento. Porque Jesus é o nosso modelo, Jesus nos deu o seu exemplo. Lembra de quando Jesus lava os pés dos discípulos na última ceia? Ele reúne todos eles, lava os pés deles, depois daquele escândalo. Lembrei do Eli agora, né? Não vou nem usar essa palavra. Para os discípulos ali, constrangidos, completamente constrangidos com a atitude de Jesus, assumindo um papel de servo, querendo lavar os pés deles, de uma coisa completamente fora de lógica, o mestre se ajoelhando aos meus pés para lavá-los, não faz sentido na cabeça dos discípulos. Mas aí quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, o que ele diz para eles? Eu fiz isso por vocês, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e estão certo em fazer isso, porque eu realmente o sou. Se eu, sendo Senhor e mestre, fiz isso por vocês, agora vão, façam o mesmo uns pelos outros. Por quê? Porque eu lhes dei o meu exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Então, se nós formos pregar, se nós queremos pregar, que preguemos como Cristo. Se nós queremos apacentar ovelhas, que apacentemos como Cristo. Se nós queremos sair e curar os enfermos, então que curemos como Cristo. Se nós queremos desenvolver uma vida de oração, então que nós oremos como Cristo. Se nós queremos desenvolver qualquer coisa no ministério, nós precisamos aprender a fazer essas coisas de acordo com o exemplo de Cristo. Em tudo aquilo que nós quisermos nos parecer com Cristo, nós vamos precisar aprender direto da fonte. Em tudo aquilo que você quiser ficar parecido com Jesus, você vai precisar gastar tempo com Ele para aprender. Em tudo aquilo que você quiser ficar parecido com Jesus, você vai ter que aprender a andar com Ele para desenvolver. Então, Jesus agora convida-os a estar com Ele para prepará-los para aquilo que estava por vir. Então Jesus, Ele não ia ser irresponsável de mandar pessoas despreparadas, sem que elas soubessem daquilo que elas iriam enfrentar. Então primeiro Ele ajunta, prepara essas pessoas e depois Ele as envia. Essa é a primeira perspectiva que nós podemos entender que Jesus gostaria de estar com aqueles caras. Jesus queria prepará-los. Jesus queria, por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e até mesmo para o Novo, a escola judaica de formação de discípulos funcionava através do Talmud, sim ou não? Então os discípulos eles eram chamados de talmidins, eram aprendizes, alunos.
Como era a fase final do desenvolvimento de um discípulo, segundo a escola judaica de formação de discípulos? No último estágio, você precisava andar colado no rabino. No último estágio, você precisava... Não era mais numa sala de aula que você aprendia. Não era mais na escola, não era mais no curso. Aonde o rabino ia, o discípulo, o aprendiz ia atrás. Tanto que tinham ditado que o aprendiz, que o talmidim, que o aluno, ele precisava ser coberto com a poeira dos pés do rabino. De tão perto que ele andava do seu rabino. Ele ia andando e a poeira que levantava dos pés do líder cobria o rosto do discípulo. Por quê? Porque agora não era mais o que eu falava que importava nesse estágio de formação. Antes do envio, antes da formação, eles precisavam ver lá na casa do rabino como que o rabino tratava a esposa. Eles precisavam ir lá ver como que o rabino lidava com os filhos. Eles precisavam ir lá ver como que o rabino ele lidava com as finanças. Se o rabino comprava e pagava. Se o rabino tinha um bom nome no açougueiro, no leiteiro, na padaria. Se ele era um homem de palavra, se ele sabia fazer negócio segundo o padrão bíblico. Ele precisava agora olhar se o rabino era um beberrão, um comilão, como que ele cuidava do corpo, como que ele cuidava da casa dele. Entende? Por quê? Porque ele não aprendia só ouvindo, ele aprendia vendo o líder fazer. E era esse convite que Jesus estava fazendo. Vocês precisam estar perto para que vocês aprendam de mim. Aleluia! Essa é a primeira perspectiva. Segundo, nós podemos também entender isso da perspectiva de que Jesus queria estar com eles pelo prazer da companhia. Pelo prazer de ter pessoas que Jesus amava. Querido, entenda uma coisa. Jesus queria estar com os discípulos porque Jesus amava aqueles caras. Jesus amava estar perto daquelas pessoas, sabe? Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ver Jesus se movendo na direção do seu povo. Nós vamos ver Deus provendo meios de habitar, de viver no meio do seu povo. Você olha, por exemplo, Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. A Bíblia diz que Deus criou a criação, Deus criou todo o nosso mundo conhecido. E então ele planta um jardim no meio da criação, coloca o homem lá e todos os dias ele descia, ele ia até o homem para quê? Para habitar com ele, porque o desejo de Deus era formar uma família. Amém? Depois disso, nós vamos ver o homem pecou, aí acabou com tudo, quebrou a relação, foi expulso do paraíso. Aí vem Deus e faz uma aliança com Abraão e fala assim: cara, eu vou levantar um povo da tua semente. Por causa desse povo que eu vou levantar, você vai ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Por quê? Porque o desejo de Deus era ter uma família. Aí depois disso nós vamos ver, ele vem e levanta Moisés. O que Moisés faz? Moisés constrói um tabernáculo segundo a vontade de Deus. Para que Moisés construiu um tabernáculo? Para que a presença de Deus habitasse no meio do povo. E se você for olhar o acampamento judeu, eu não vou saber desenhar exatamente aqui, porque é uma figura um pouco complexa, mas são 12 tribos, sim ou não? Aí Deus mandou ordenar o acampamento da seguinte forma: 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, 3 tribos à frente e 3 atrás. E a presença estava onde? No meio deles. O tabernáculo estava no meio, a arca da aliança estava no meio, porque o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Aí vem Davi, Salmo 132, qual era o desejo do coração de Davi? Eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto os teus olhos não encontrarem um lugar para a habitação do Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Davi prepara tudo, Salomão vai lá e constrói um templo. No dia da inauguração do templo, o que acontece? A presença de Deus desce no meio do seu povo. Antes disso, nós já tínhamos a tenda de Davi. Saul tinha perdido a presença de Deus no meio de Israel. E aí a Bíblia diz que Davi vai lá, resgata a presença, traz para o centro da cidade de Davi, arma uma tenda e a presença de Deus vem habitar de novo no meio do seu povo. Depois Salomão com seu templo. Aí a Bíblia diz que agora Jesus é enviado para nós. E quando ele vê o templo, ele leva os seus discípulos até Jerusalém e ele está olhando para o templo e os discípulos estão impressionados. Os discípulos olham para o templo e falam assim: olha que magnífica construção.
Dá para ver a glória de Deus nessa estrutura. Jesus vira para ele e fala assim: olha, eu sinto muito, eu lamento, mas em 3 dias eu destruo, e em 3 dias eu construo de novo. Em 3 dias não resta pedra sobre pedra. Por quê? Porque agora o que Jesus estava dizendo para ele? Jesus não estava falando da estrutura do templo, por mais que estivesse profetizando, porque mais ou menos 70 anos depois da morte de Jesus, o templo realmente foi destruído. Mas agora o que Jesus está falando é que esse templo vai ser destruído em 3 dias, mas em 3 dias vai ser reconstruído. Por quê? Porque agora a glória de Deus habitava onde? Em Cristo. A presença de Deus habitava agora em Cristo. E Cristo fez o quê? João diz que ele tabernaculou. Ele habitou entre nós. Mas agora fica mais chocante ainda. Depois de ser Emanuel, Deus conosco, a Bíblia diz que quando ele está na reta final do seu ministério, ele começa a dizer para os discípulos o que estaria por vir. Gente, vai vir dias em que vocês vão ser espalhados pela terra, vocês vão ser perseguidos. O Filho do Homem vai para Jerusalém. Quando eu chegar lá, vão me prender. Quando eu chegar lá, vão me humilhar. Quando chegar lá, eu vou ser xingado. Quando chegar lá, vai acontecer uma série de coisas e eu vou morrer. Mas não se preocupem, no 3º dia eu vou ressuscitar. Aí, os discípulos começam a entrar em parafuso. Como assim? O mestre vai morrer? Não é ele o Messias? Não é ele o Salvador da pátria? Não é ele que vai restaurar a glória de Israel? Aí Jesus fala para ele assim: não, é necessário que isso aconteça. É necessário. Por quê? Porque se eu não for, eu não vou poder enviar o outro Consolador. Se eu não for, eu não vou poder enviar o outro Consolador. Só que agora, quando o Espírito Santo de Deus é enviado, quando Cristo finalmente morre, ressuscita, ele passa mais 40 dias dando as últimas instruções. E a Bíblia diz que ele é entronizado nos céus. Jesus é recebido na glória. E aí, 50 dias após a Páscoa, estão todos eles reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu naquela casa. E todos, quem? Todos foram cheios do Espírito Santo. E agora a glória de Deus que habitou no jardim, que habitou no templo, que habitou na tenda, que habitou em Cristo, habita dentro de cada um daqueles que creem em Jesus. Porque o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. E em todo o texto bíblico nós vemos isso. E aí, como que Apocalipse termina? Apocalipse 21 e 22, como que termina? A cidade desceu. Sim ou não? E quem é o grande governante da cidade celestial? Mas ela desce e Jesus habita no meio do seu povo. Do começo ao fim, a Bíblia mostra Deus querendo habitar no meio do seu povo. Entenda algo, querido. Jesus não estava apenas convocando aqueles 12 homens para compor um grupo de funcionários. Jesus não estava apenas chamando aqueles 12 homens para compor uma equipe de trabalho. Jesus estava chamando irmãos. Jesus estava chamando uma família. Liderança não pode ser somente sobre a nossa capacidade e a nossa produtividade. Não é somente sobre o trabalho que nós executamos. E isso tudo é maravilhoso, precisamos sim frutificar, mas liderança não se resume a isso. Liderança não é só a nossa produtividade, liderança envolve amor. Lembra o que Paulo disse? Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso falar a língua dos homens, eu posso botar o meu corpo no fogo pela vida das pessoas. Meu irmão, se eu não tiver amor, tudo isso é inútil. O trabalho que nós fazemos como líderes precisa estar fundamentado em amor. Então você imagina, foram 3 anos, Jesus andando com aqueles caras, comendo com eles, orando com eles, trabalhando junto, vivendo junto, sofrendo junto, vivendo o extraordinário juntos. Imagina a festa que era quando Jesus curava alguém, quando Jesus ressuscitava um morto. Sabe, nós estamos aqui e eu particularmente, eu sou o tipo de gente que ama o culto. Eu amo conferência, eu amo festa, porque eu amo experimentar a presença de Deus com os irmãos. Isso tudo é maravilhoso. Então imagina os discípulos vivendo isso com Jesus pessoalmente ali, pulando na presença de Deus com Jesus, celebrando ao Senhor, mas também passando necessidade juntos.
também sendo expulso das cidades juntos, sendo rejeitado lá em Samaria, sendo por vezes abandonado, vivendo o extraordinário num dia, no outro, vivendo a solidão, vivendo a humilhação. Você acha mesmo que isso era simplesmente trabalho? Você acha mesmo que aquele time que passava pelas melhores coisas juntos, mas também passava pelas piores coisas juntos, eles estavam unidos só porque eles tinham trabalho a fazer? Não! Tinha amor envolvido. Tinha uma aliança profunda de alma. Nós gostamos de bater no Tomé. Covarde, duvidou de Jesus, não sei o quê. Só que a Bíblia diz que Tomé não era sempre assim. Tomé não duvidou sempre. A Bíblia diz que Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. Aí Jesus fala todo aquele texto: olha, essa doença não é para a morte, mas sim para que a glória de Deus se manifeste e aguarda mais elogia. O Lázaro morre. Aí ele finalmente conta para os discípulos: olha, nosso amigo Lázaro está dormindo, a gente precisa ir lá acordar ele. E aí a Bíblia diz que os discípulos não entendem o que Jesus está falando. Mas Senhor, se o Lázaro está dormindo, o Senhor não precisa voltar 2 dias de viagem só para acordar ele vai acordar sozinho. Mas Jesus se referia à morte. Aí ele fala claramente: irmãos, nosso amigo morreu, mas eu estou feliz porque vocês estão aqui, porque agora vocês vão poder ver ele ressuscitar e dar glória a Deus. Só que Jesus tinha acabado de passar por um povoado onde ele tinha sido perseguido, onde ele tinha sido expulso de lá a pedra e pau. Aí os discípulos estão falando assim: mas mestre, nós acabamos de passar por esse território, nós vamos passar lá de novo, vamos morrer. Só quando Jesus diz assim: cara, vocês vão ver a glória de Deus quando ele ressuscitar. Tomé se levanta e fala assim: Senhor, pois eu vou contigo. E ele convoca a galera: vamos junto, gente, porque se for para morrer com Cristo, a gente morre. Esse é o verdadeiro Tomé. Só que depois ele se decepciona, Jesus morre. Todos os sonhos deles fracassaram na morte de Jesus. E ele duvidou. Mas não foi sempre assim. Amém? Tomé estava disposto a morrer com Cristo. Aquele mesmo Tomé que fraqueja lá na frente. Você acha que tudo isso era só por um trabalho a ser realizado? Não, era uma aliança profunda. Então quando nós falamos de estar com o Senhor, querido, não é apenas sobre disciplinar a nossa carne para orar. Quando nós falamos de estar com o Senhor, não é somente sobre disciplinar a nossa carne para jejuar, sobre ler a Bíblia, desenvolver as disciplinas espirituais. Tudo isso também faz parte do pacote. Estar com o Senhor é sim você disciplinar a sua carne para se submeter à autoridade de Jesus. É sim você separar tempo de oração, jejum, de comunhão com Ele. Mas principalmente é sobre você desejar a companhia de Deus. É sobre você estar satisfeito em Cristo. É sobre você contemplar a glória do Senhor e se satisfazer dele. É você desfrutar daquilo que o Espírito Santo possibilita para nós, que é o quê? Ser um com o Pai. O Espírito Santo veio fazer isso, veio nos tornar um com Ele. Então quando Jesus chama aos seus discípulos para estar com Ele, Ele está chamando para um lugar de satisfação. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Isso não é sobre não passar necessidade, isso não é sobre não ter problema, isso não é sobre não passar por problemas financeiros, isso não é sobre não ser perseguido, isso não é sobre não faltar uma roupa boa para vestir, isso não é sobre chegar o dia e você não ter dinheiro para colocar gasolina no carro, na moto. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo assim: se você tiver um relacionamento de pastor, de ser um com Cristo, pode até faltar todas essas coisas, mas você não vai ter falta de nada, porque a sua satisfação não está em nenhuma coisa dessa terra, a sua satisfação está no Supremo Pastor. Aleluia! Quando Jesus nos convida a estar com Ele, Ele está nos chamando para um nível de satisfação que nada nesse mundo pode proporcionar. Meu irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter riquezas humanas, pode ter ouro, pode ter prata, você pode ter a melhor mulher do mundo, o maior marido do mundo, os melhores filhos, a melhor casa para morar, e tudo isso vai te dar prazer, tudo isso vai te dar alegria, tudo isso vai te dar satisfação, mas tudo também é passageiro. Agora a satisfação de ser um com Cristo, a satisfação de conhecer
entender o coração de Deus. Isso nada e nem ninguém no céu ou na terra pode roubar. Então Jesus não está nos chamando somente para aprender dele. Jesus está nos chamando a ser um com ele. A prioridade da liderança é estar com o Senhor. Agora nós precisamos juntar essas duas perspectivas numa maneira prática. Amém? Quando a gente traz essas duas perspectivas e aplica a realidade da igreja local, nós chegamos a um entendimento sobre liderança muito profundo. Quando pastores, quando líderes levantam equipes, essas duas realidades precisam estar presentes. A realidade de querer estar para modelar e a realidade de querer estar para ter prazer na companhia. Amém? Na realidade prática da igreja. Então, nós precisamos estar perto dos nossos líderes para aprender com eles, para aprender deles também. Então, agora nós não estamos falando mais no sentido de satisfação na presença soberana de Deus. Nós estamos agora falando de liderança prática, ok? Quando eu convoco a minha liderança, eu preciso ter essas duas perspectivas. Eu quero eles perto de mim, para que eles aprendam com o meu exemplo, mas eu também quero eles perto de mim, porque eu amo a companhia deles. Essa precisa ser a realidade da igreja local. As maiores lições sobre liderança, as maiores lições sobre fé, as maiores lições sobre discipulado, as maiores lições sobre superação, as maiores lições sobre santidade não são aprendidas em cultos públicos, não são aprendidas em sala de aula, não são aprendidas em um curso que você faz, não, é no dia a dia, é na vivência, é na rotina diária com o seu líder que você vai ver ele exercitar aquilo que ele prega para você todo domingo, é na vida diária que você vai ver o fruto do Espírito se manifestando. Falar sobre domínio próprio aqui em cima é muito fácil. Agora falar sobre domínio próprio quando você está 2 horas na fila do supermercado e a menina está lá errando tudo, fracassando. Aí se você está na fila do supermercado com aquela pessoa que pegou sobre domínio próprio, é se você vê se essa realidade se aplica ou não na vida prática. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos de fato andar com os nossos pastores, nós precisamos de fato andar com os nossos líderes para aprender com mais do que palavras, com mais do que com apostilas, com vivência, com exemplos. Sabe, é quando você vem para o mutirão que você aprende as maiores lições. Lá na nossa igreja em Marabá, não na igreja que eu sou pastor lá em Tailândia, mas na igreja nossa onde eu fui criado em Marabá, a gente tinha uma frase que definia como funcionava a nossa igreja. A gente dizia assim: o melhor culto é depois do culto. Meu irmão, demora umas 2 horas para você fechar a igreja de Marabá. E você fecha e fica uma patota lá na frente ainda. Às vezes o pastor vai embora e fica uma galera lá, sentada na frente, conversando. Por quê? Porque o melhor culto é sempre depois do culto. Nós viemos aqui, entregamos a nossa adoração ao Senhor, prestamos o nosso culto, isso tudo é glorioso, não estou diminuindo em nada a importância disso. Mas quando nós falamos sobre liderança, se todas as vezes que você se encontra com o seu líder, com o seu pastor, isso está sendo refém da agenda da igreja, talvez você não tenha um relacionamento de liderança prático. Porque a liderança ela acontece na vida diária. Porque a liderança ela acontece fora das 4 paredes da igreja. Estou diminuindo a pregação? Não. Estou diminuindo a importância do culto? Não. Estou diminuindo a importância de um RCE, que é uma palavra mais direcionada ao crescimento do discipulado? Não. Mas é lá fora que a gente vê a realidade daquilo que a gente está pregando. O Senhor convidou eles para estarem com Ele, para aprender a modelá-lo. Ele queria que eles vissem na prática a realidade de tudo que Jesus estava pregando. Por isso nós precisamos estar junto dos nossos líderes. Por isso nós precisamos estar junto dos nossos liderados. Amém? Existe uma diferença, querido, quando você diz assim, ó, você precisa fazer isso e isso e a história do seu casamento vai mudar. Do que quando você fala assim, foi isso e isso que eu e a minha esposa fizemos. Isso aqui serviu para nós. Está fazendo o quê, irmão? Vem aqui em casa. Pastor, está onde? Estou chegando aí com a pizza. Aleluia. Pastor, está fazendo nada não? Não, tem churrasco aqui em casa.
Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar do meu pastor, missionário ele. O missionário ele é um dos melhores pregadores que eu conheço, dos homens mais instruídos na palavra que eu conheço. Mas eu troco qualquer pregação dele para viajar daqui de Curionópolis até Eldorado num carro com ele. Não, eu já faltei serviço. Não faço isso não, tá? Eu já faltei serviço demais para viajar com meu pastor. Porque eu aprendia muito mais numa viagem com ele do que ouvindo ele pregar. De novo, não estou diminuindo a instrução da pregação da palavra. Mas só que quando Jesus ele quis revelar o Pai para nós, ele não escreveu um texto, ele não fez um esboço, ele não mandou um vídeo, ele encarnou. Ele se fez a mensagem e veio habitar entre nós. É assim que a gente ensina a igreja, quando a gente encarna a mensagem. Por isso você precisa estar perto dos seus líderes e também dos seus liderados. Na segunda perspectiva, nós aprendemos que ele também queria os apóstolos perto, porque ele tinha prazer na companhia deles. E nós também precisamos ter prazer na companhia dos nossos líderes e dos nossos liderados, porque liderança é sobre amor. Liderança é sobre comunhão. Paulo, meu irmão, você já leu Atos 20? Se você não leu, faça esse exercício depois e vá ler. O apóstolo Paulo está se despedindo do presbitério da igreja dos Efésios. Esse texto eu sempre choro com ele, porque foi o texto que o missionário leu quando ele foi embora para o Rio de Janeiro. Foi o texto que ele usou para avisar, e foi o texto que eu usei para avisar os meus líderes também, que eu ia embora de São Félix, da nossa primeira igreja, da primeira igreja que a gente pastoreou. Porque é um texto onde o apóstolo Paulo está se despedindo dos líderes, ele está se despedindo da equipe dele em Éfeso. E ele reúne eles ali no escuro na noite, ele está falando para eles assim, ele fala assim, gente, eu estou indo para Jerusalém. Mas tem um problema. Para Jerusalém ou para Roma? Enfim, estou indo embora. E eu não sei se eu volto. Eu não sei se eu vou voltar a ver o rosto de vocês. Eu não sei se a gente vai poder conversar de novo. Aí a Bíblia diz que ele dá instruções para eles permanecerem firmes na fé, para levantarem outros líderes, para continuarem o trabalho. E a Bíblia diz que na hora da despedida, irmão, eles entram em choro quando Paulo começa a orar. Quando Paulo começa a orar, a Bíblia diz que eles começam a chorar, e eles se abraçam, e eles começam a se beijar e a se despedir. E a Bíblia diz assim, último versículo do capítulo 20, e o que mais doía neles era a palavra que Paulo tinha dito, de que não sabia se poderia vê-los novamente. Você acha que doía desse jeito, só por causa de um trabalho que eles tinham para fazer? Só porque eles eram uma equipe bem articulada para executar uma missão? Não, tinha amor envolvido. Eles se amavam. Liderança precisa estar fundamentada em amor. Eu falo isso para todo pastor que eu converso com ele. Eu falo assim, irmão, você quer saber de verdade quem está contigo? É só você se perguntar, se acabar a igreja hoje, quem fica na sua vida? Acabou o ICB Curionópolis, não tem mais, sumiu. Quem fica? Quem fica na sua vida? Se não tiver culto todo domingo, se não tiver culto toda terça, é terça que vai ser? Se não tiver célula mais, quem fica na sua vida? Esses são os verdadeiros relacionamentos de amor que a gente conseguiu desenvolver no nível mais profundo. Quer dizer que os outros não são de amor? São, mas não chegou na profundidade necessária ainda. Porque a jornada do Senhor é que a gente vai aprofundando à medida que a gente caminha, sim ou não? Mas quem fica? Quem é que vai ficar da sua vida? Porque se todo relacionamento que a nossa liderança possui está pautada na agenda da igreja, no dia que a agenda da igreja sumir, acabou a relação de liderança. Nossa relação de líder não pode estar fundamentada numa agenda, precisa estar fundamentada num cabeça que nos une. Lembra do que nós falamos ontem? Nós não estamos refém de uma agenda. O ministério, cara, ele é feito de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Foi Jesus quem disse para os discípulos em João 15,15, já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Jesus está dando as últimas instruções para eles, ele está dizendo, gente, eu amo vocês, vocês são meus amigos agora. Eu não vejo vocês como servos apenas, como escravos de algo que eu estou mandando vocês fazer, nós somos amigos. O reino de Deus é um reino de amigos, aleluia.
O Senhor nos chamou prioritariamente para estar com Ele, para modelá-lo, mas também para ter prazer na companhia do Senhor. Amém? Meu irmão, lembra da escolha de Matias, Atos capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 23? A Bíblia diz que Judas tinha traído Jesus e por causa disso ele morre. E a Bíblia diz que os apóstolos agora eles precisavam escolher um substituto para Judas, para ocupar o lugar que Judas tinha deixado na equipe. E quando eles vão procurar alguém para substituir Judas, eles não procuram os mais eloquentes, eles não procuram os mais habilidosos, eles não procuram as pessoas que tinham mais dons, mais proeminência, que eram mais conhecidas em Jerusalém. Não, eles queriam alguém que esteve com Jesus desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado aos céus nas alturas. Eles falaram assim: precisamos de alguém para ocupar o lugar que Judas deixou. Fala assim, sabe quem que a gente precisa? Alguém que teve do começo ao final da jornada de Jesus do nosso lado. Alguém que viu e ouviu. Eles queriam alguém que andava com Jesus. Sabe, na hora de trazer as pessoas para a equipe de liderança, geralmente a gente é tentado pelas habilidades. Por quê? Porque a gente sempre faz o trabalho com uma demanda maior do que a mão de obra. O próprio Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso vocês precisam orar. Aí a gente que é pastor fica desesperado, aparecer alguém mais habilidoso, a gente já quer colocar para trabalhar, irmão, vai, deixa Deus usar o teu dom. Sim ou não? Só que existe algo que vem antes disso, que é o quê? O relacionamento da pessoa com Cristo Jesus. Porque não adianta ser habilidoso, não adianta ser trabalhador, não adianta ser esforçado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas produtivas não vão entrar no reino de Deus porque não cultivaram uma relação com o Senhor. Vai ter gente que foi muito produtiva no ministério, que quando chegar diante do Senhor, ele vai dizer, ei, eu não conheço vocês. Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome nós não expulsamos demônios. Nunca os conheci. Porque liderança não é sobre produtividade. Liderança é sobre uma relação que nos leva a produzir frutos. O Senhor nos chamou prioritariamente para estar com Ele. Se você só puder fazer uma coisa na sua vida, e você tiver que escolher entre gerar frutos da sua capacidade, da sua força, e cultivar uma relação de profundidade no seu relacionamento com o Senhor, cultiva a relação com Ele. Porque eu garanto para você que cultivar a relação com Ele vai te levar a gerar frutos. Amém? E esse é o segundo ponto. Ele diz, chamou eles para estar com Ele. Segundo, para enviá-los a pregar. Queridos, entendam uma coisa, a relação vem antes da ministração. Ele diz, chamou para estar com Ele e para enviá-los a pregar. O pregar veio depois de estar com Jesus, porque ministração não antecede relação. Intimidade com Deus vem antes de ministração, mas a relação necessariamente nos leva à ministração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, a igreja está cheia de pessoas que estão almejando os lugares de aparente relevância. Está cheio de gente querendo subir nas plataformas, nos púlpitos, por fama, por like, por seguidores. Tem muita gente querendo aparecer para mostrar-se, para revelar-se, mas eles não entendem que esse lugar deve ser uma consequência da intimidade com Deus. Antes de estar na plataforma, nós precisamos estar com o Senhor. Antes de estar num lugar de relevância, nós precisamos ter construído uma relação duradoura de intimidade com o Senhor. Por outro lado, a igreja também está cheia de pessoas que dizem que cultivam uma vida de intimidade com o Senhor, que dizem que cultivam uma relação de devoção e piedade, mas não servem, não trabalham, não ministram, não me discipulam, não pregam o evangelho. Esses também estão na mesma sacola daqueles. Por quê? Porque se a sua vida de devoção e piedade, se o relacionamento que você diz cultivar com o Senhor não se manifesta por meio de obras, não é com Jesus que você está se relacionando. Porque o relacionamento com Jesus necessariamente vai te levar para a missão. É por isso que a gente precisa priorizar o relacionamento com o Senhor,
Muitas vezes a gente foca o trabalho e esquece da relação. E quando o trabalho acaba, não restou nenhuma relação. Mas quando a gente foca na relação, querido, não tem como a gente fugir do trabalho. Quem se relaciona com Jesus, trabalha. Estar com Deus, desenvolver relacionamento com Jesus, inevitavelmente vai nos levar a trabalhar. Vai nos levar a servir. E deixa eu dizer uma coisa. É perfeitamente possível que você trabalhe para o Senhor sem ter relacionamento com Ele. Está cheio de gente fazendo isso, trabalhando sem estar se relacionando com o Senhor. Mas é impossível você relacionar com Ele e não trabalhar. Você vai encontrar um monte de gente trabalhando sem ter intimidade. Mas você nunca vai encontrar alguém que tem intimidade, que não faz nada. Porque a relação nos leva para a ação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Lembra de Pedro? Jesus morre, Pedro volta a pescar, irmão. Largou a equipe, largou o ministério, foi viver a vida dele. Jesus volta, manda reunir todo mundo, aí ele encontra Pedrão lá na praia pescando. Aí ele pergunta para Pedro: Pedro, me amas? João 21, a partir do versículo 15. Me amas, Pedro, mais do que a estes? Aí Pedro diz o quê? Amo, Senhor. Aí Jesus vira para ele e diz assim: então apacenta os meus cordeirinhos. De novo, Pedro está lá comendo o peixe dele, Jesus vem e fala assim: Pedro, me amas? Amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. De novo, terceira vez, Pedro está lá almoçando de boa, comendo um peixinho, um churrasquinho que o pastor dele fez. Aí Jesus vira a terceira vez: Pedro, você me ama? E aí Pedro se entristece. Fala assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. O Senhor sabe. Aí Jesus faz o que de novo? Então, cuida das minhas ovelhas. O que nós precisamos entender com esse texto, querido? É Jesus dizendo para os discípulos dele: ei, me ama, apacenta. Me ama, pastoreia. Me ama, lidera. Me ama, discipula. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, onde existe amor a Deus, existe discipulado. Onde existe amor a Deus, Pedro, existe trabalho. Me ama, então apacenta minhas ovelhas. Porque aonde é que o amor de um discípulo de Jesus se materializa? No trabalho que ele realiza. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Não existe ninguém que cultivou uma relação com o Senhor e não foi levado a trabalhar com Ele na sua obra. Se você ama Jesus e não trabalha, talvez não é a Jesus que você está amando. Glória a Deus. Aleluia, ainda bem que vocês estão animados. Onde existe amor, existe trabalho. Porque o relacionamento com Jesus vai nos empurrar para a missão. Quem se relaciona com Jesus, serve. É por isso que ele disse: meu irmão, eu quero que vocês estejam comigo, porque eu vou enviar vocês a pregar. Porque depois de estar com Jesus, meu irmão, depois de você olhar nos olhos dele, você não consegue mais fugir da missão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí ele diz, terceiro ponto: chamou para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e exercessem a autoridade sobre demônios. Olha o fluxo: estar com ele, ministrar, servir, exercer a autoridade. A autoridade é para quem tem relacionamento e frutos. É para quem tem relacionamento e obras. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe, o que eu vejo é que todos nós somos líderes, todos nós que ministramos, nós desejamos ministrar com autoridade. Quem não quer? Quem é o pregador que não quer ter autoridade? Quem é o líder que não quer ter autoridade? Todos nós queremos autoridade espiritual para ministrar. Mas nós precisamos aprender que a autoridade de Jesus sobre nós, ela deve ser uma consequência de uma vida de intimidade e serviço. Não existe autoridade espiritual sem antes ter uma vida de relacionamento com o Senhor, uma vida de serviço aprovada pela comunidade. Aí nós exercemos autoridade. Autoridade não se vende, nem se compra.
Autoridade a gente não acha no shopping, a gente não acha no mercado. Seu cargo, seu título, sua posição, sua condição social, nada disso te confere autoridade espiritual. O que confere autoridade espiritual é Jesus. Jesus é que nos dá autoridade espiritual. E Ele só concede autoridade espiritual àqueles que Ele conhece e àqueles que lhe obedecem. Aqueles que se relacionam e aqueles que trabalham. Esses vão receber a autoridade de Jesus. Para ilustrar isso, eu quero lembrar de uma história com vocês, Atos capítulo 19, versículo 13. Vou ler até o 16, é uma história muito conhecida. Diz assim, alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: olha isso, o demônio está pregando para os caras. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E olha o versículo 16. Você apanhou do seu pai? Já? Eu já apanhei também, mas nunca apanhei de um demônio, graças a Deus. Olha o que vai acontecer, versículo 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, 7 contra 1, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Queridos, Paulo desenvolveu um relacionamento profundo com o Senhor, sim ou não? Paulo olhou Jesus nos olhos. Paulo não foi ninguém que pregou para Paulo, o próprio Jesus foi lá e falou: ei cara, como é que você está me perseguindo? Jesus evangelizou Paulo, aleluia. Paulo desenvolveu um relacionamento de profunda intimidade com o Senhor. Paulo viveu uma vida de obras inquestionáveis, sim ou não? Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Nós somos até hoje instruídos pelas palavras desse homem. Não dá para dizer que ele não tem obras. Quantas igrejas ele plantou, quantos discípulos, quantos pastores ele levantou. Por causa disso, Paulo se tornou conhecido até no inferno. Isso é um demônio falando. O demônio falando assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Será que tinha uma fotinha de Paulo lá no inferno? Ó, que esse aqui não mexe não, galera. Não entra sem a instrução do profissional não, porque esse cara aqui é desenrolado. É amigo de Jesus. Não mexe não. Paulo desenvolveu intimidade com o Senhor. Paulo desenvolveu uma vida de obras. Mas aí esses rapazes, eles chegam para exercer autoridade espiritual no nome de outra pessoa. Eu ordeno em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que você saia. Peraí. Quem foi que disse que você tem autoridade para falar em nome de Jesus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Intimidade, serviço e só então autoridade. Exatamente nessa ordem. Sabe qual que é o problema hoje? É que a gente vê as pessoas querendo inverter o gráfico. Tem muita gente querendo ter autoridade, sem antes ter intimidade e uma vida de serviço. Por que as pessoas seguiriam você? Por que as pessoas deveriam parar para te ouvir? Nós precisamos aprender, queridos, que a nossa autoridade, ela provém de Cristo. Eu não estou aqui por mim mesmo. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui pela misericórdia, pela graça e pelo favor de Deus. Você está aqui pelo mesmo motivo. Porque o que nós merecíamos antes da cruz, antes de crermos e confessarmos o nome do Senhor, era a morte eterna. Mas Jesus nos poupou com graça e com amor. Por isso nós estamos aqui. Sabe, não adianta falar mais alto, não vai te dar autoridade de gritar. Não adianta você querer imitar pessoas por aí e isso vai te conferir autoridade. Não vai.
Só tem um lugar onde a nossa autoridade é construída. E geralmente as pessoas que têm autoridade não são aquelas que estão buscando desesperadamente ter autoridade. As pessoas geralmente que têm autoridade são aquelas que receberam porque estavam buscando desesperadamente conhecer o Senhor. E por causa disso tem autoridade. Meu irmão, é muito fácil a gente se perder na obra do Senhor, trabalhando para o Senhor sem conhecer o Senhor. O Senhor não nos chamou só para um trabalho, o Senhor nos chamou para si. E com isso tem um trabalho. Nós temos uma missão para cumprir. Mas a prioridade da liderança é estar com o Senhor. No dia que a gente estiver diante do Senhor, não vai adiantar chegar com uma mão cheia de... Não vai adiantar chegar com currículo. Não vai adiantar chegar com portfólio. Ele sabe quem chega. Imagina, você só recebe na sua casa quem você conhece, sim ou não? E quando chega alguém lá que você não conhece, você identifica na hora. Não é porque você conhece todas as pessoas. É porque você conhece as que você conhece. Sim ou não? E aí, na hora você identifica que aquela não é do seu convívio. Você acha mesmo que se isso não funciona para nós, que somos pecadores, que somos aqui ainda limitados no nosso entendimento da eternidade, imagina para Cristo. Eu creio que o Senhor te deu autoridade. Eu creio que o Senhor te deu poder, meu irmão, para destravar grandes coisas nessa cidade. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da vida de cada um de nós aqui. Eu creio que Deus pode usar essa igreja para virar essa cidade de cabeça para baixo. Mas não adianta a gente querer ter autoridade sem antes construir um lugar para o Senhor. A prioridade da liderança é o relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Isso vai nos levar ao serviço e por causa de ter uma vida de intimidade e serviço, nós vamos começar a exercer autoridade espiritual nesse lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Deus quer um time nessa igreja. Do mesmo jeito que Ele chamou os apóstolos para si, Ele está chamando uma equipe nesse lugar, para estar com Ele em primeiro lugar, para pregar o Evangelho e para exercer a autoridade, exatamente nessa ordem. Não inverta a ordem do Senhor, priorize a sua relação com Ele, priorize a sua intimidade com o Senhor, seja fiel a Ele, desenvolva a intimidade, desenvolva a santidade, esteja perto dos seus líderes, esteja perto do seu pastor, aprenda com o exemplo dele, aprenda com as atitudes dele, não só com as suas palavras, ame os seus irmãos da sua casa, sirva onde você puder nessa casa, faça o que tiver ao seu alcance, querido, mas não deixe de buscar esse lugar. Trabalhe, pregue, apacente, discipule, lave o banheiro. Está cheio de gente querendo pregar e pouca gente querendo lavar banheiro. Você acha que pregar é mais espiritual do que lavar um banheiro? Não é. Nós estamos aqui para servir, sim ou não? O Senhor vê tudo, irmão. O Senhor vê tudo. O Senhor vê o lixo que a gente joga debaixo do tapete. Sim ou não? O Senhor vê a intenção do meu coração. Eu posso estar aqui pregando, cheio de pompa, cheio de firula, cheio de palavra para enganar o seu coração, mas o Senhor está vendo o meu coração. Eu não me escondo dele. Da mesma forma, se eu estiver lavando um banheiro ali, para a glória de Deus, se eu estiver cozinhando um cachorro quente, para a glória de Deus, Ele vê também. Aleluia. Sirva. Trabalha. Ocupe o seu lugar, meu irmão. Para de andar como um mendigo, para de andar como um miserável e começa a andar como quem tem a resposta que o mundo precisa. Ocupa o seu lugar, está na escola, Deus te plantou lá. Está no trabalho, Deus te plantou lá. Está na vizinhança, Deus te plantou lá. Você tem o Evangelho de Jesus à sua disposição. Cultive o seu relacionamento com o Senhor. Cultive o seu relacionamento com a sua liderança. Esteja perto. E aqui eu quero terminar com isso. Creia que o Senhor te deu autoridade.
exerça essa autoridade, cure os enfermos, liberte os cativos. Mas creia no seguinte, querido. O principal, Jesus precisava encarnar? Precisava. Esse era o jeito de aplacar a ira de Deus, sim ou não? Jesus tinha todo o poder e autoridade? Sim ou não? Sim, ele é o Filho de Deus, ele é perfeito, ele não pecou. Sim ou não? Mas Jesus encarnou. E quando ele encarna, ele fala assim, a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo e não usou o fato de ser igual a Deus como algo do qual ele devesse se orgulhar. Então ele veio, assumiu essa forma humana e viveu na forma humana de fato e de verdade. Ele não pulou etapas, ele não pulou o processo. Ele viveu de fato essa realidade. Sabe o que significa? Jesus não conseguia pregar nos 4 cantos da terra enquanto ele esteve aqui. Jesus não queria fazer tudo sozinho. E talvez a principal coisa da reunião da equipe de Jesus que a gente não para prestar atenção é que Jesus chamou pessoas para cooperar com ele, porque ele quis fazer através dessas pessoas e porque ele precisava usar a vida daquelas pessoas. Da mesma forma, o seu pastor, o seu líder, ele não consegue ganhar essa cidade sozinho. Seu líder, ele pode passar, se ele decidir assim, todo dia eu vou sair de casa e vou pregar o evangelho para alguém, ele vai viver a vida inteira dele, ele não vai conseguir pregar para todo mundo nessa cidade. É por isso que nós formamos equipes. É por isso que nós levantamos liderança. Eu falei para ele lá na conversa, falei para o pastor, falei, se você consegue fazer o trabalho de Deus sozinho, provavelmente você está trabalhando em algo seu. Se você consegue fazer sozinho, é pequeno. Tudo que você consegue fazer só é pequeno. Porque trabalho grande, ninguém faz sozinho. Projeto grande, ninguém realiza sozinho. Amém? Jesus levantou um povo para fazer um trabalho. Jesus, Deus Todo-Poderoso, levantou pessoas para realizar um trabalho. Você acha mesmo que a gente não precisa de uma equipe? Portanto, querido, se nós estamos envolvidos em algo grande, nós vamos precisar de toda a ajuda possível. Você faz parte disso. Você só precisa tomar posse daquilo que Deus já te deu. Desenvolver o seu relacionamento com Ele. Desenvolver uma vida de serviço. Nós estávamos conversando sobre alguns irmãos que vão ser consagrados aqui agora. Quando nós consagramos alguém, quando nós derramamos óleo na cabeça de alguém, a gente não está autorizando essa pessoa a partir de agora começar a ser aquilo que a gente está ungindo. Vamos supor que eu estou ungindo o Apolo a baterista. Vou consagrar o Apolo a baterista. Eu não estou consagrando ele a baterista para ele ser um baterista. Eu estou consagrando ele a baterista porque ele é um baterista e todo mundo já viu isso. A gente só está reconhecendo publicamente aquilo que ele já é. Quando a gente vai ungir um pastor, a gente não está autorizando ele a ser um pastor. A gente está reconhecendo diante de Deus e dos homens aquilo que ele já está fazendo. O que ele já é. Aleluia. Jesus está ungindo essa igreja. Jesus está ungindo os jovens dessa cidade. Ele já nos deu a autoridade suficiente. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te conhecer, Pai. Nos perdoe por todas as vezes que nós perdemos de vista a nossa prioridade maior, que é o Senhor. Nos perdoe porque nós deixamos tantas coisas, Pai, agendas boas, agendas espirituais ocuparem o lugar do Senhor no nosso coração. Todas as vezes que nós deixamos de buscar a Tua face, todas as vezes que nós deixamos de depender do Senhor, todas as vezes que nós nos escondemos, Pai, atrás de uma agenda cheia. Nos perdoe por todas as vezes que nós nos escondemos atrás da correria do dia, Pai, para não buscar a Tua face.
Nós queremos te conhecer e ser conhecidos do Senhor. A nossa prioridade é conhecer o teu coração e ser conhecido por ti, Pai. Para que naquele dia, diante dos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo, nós não ouçamos a voz do Todo-Poderoso, a mesma voz que chamou a criação à existência, dizer que não nos conhece. Nós queremos ser conhecidos de ti, Pai. Porque nós sabemos que isso vai nos levar para um lugar de responsabilidade. Porque nós sabemos que isso vai nos levar para um lugar de serviço. Não só nessa igreja local, Pai, mas também um lugar de serviço nessa cidade, um lugar de serviço nessa comunidade, Pai. Nós queremos te conhecer porque nós sabemos que uma vez que nós experimentarmos a tua presença, Pai, nada mais volta para o lugar, nada mais fica o mesmo. Senhor Jesus, trabalha o nosso coração, Pai. Trabalha a nossa mente para que nós venhamos servir ao Senhor, para que nós possamos de fato cumprir a tua palavra que diz que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer como para o Senhor, de todo o nosso coração. Senhor, nessa tarde nós queremos tomar posse da autoridade que o Senhor nos deu, da autoridade que o Senhor compartilhou conosco, Pai, de beber veneno e não morrer, de curar os enfermos, de libertar os cativos, de levar salvação, Pai, de consolar aqueles que choram. Nós queremos tomar posse da unção que o Senhor nos deu. Nós queremos que o Senhor ative em nós, Pai, a unção que o Seu Filho liberou sobre a nossa vida. Nós não queremos exercer autoridade por causa de um título. Nós não queremos exercer autoridade por causa de nada humano, Pai. Nós queremos exercer a autoridade que Cristo compartilhou conosco. Nós queremos que o rio que o Senhor falou que fluiria do nosso interior comece a fluir sobre esse lugar, Pai. A palavra diz que o Espírito Santo fluiria do nosso interior como um rio, como uma fonte a jorrar, Pai. Deixe fluir o Teu Espírito Santo através das nossas vidas nesse lugar, Pai. Deixe fluir o Teu Espírito Santo a partir dessa igreja local. E onde estiver, Pai, um membro da ICB Curianópolis, que o Teu rio esteja fluindo. Que onde estiver um líder da ICB Curianópolis, que o teu rio esteja fluindo. Em nome de Jesus.